Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui ao vivo no programa Imóveis. Eu sou o Ricardo Reis, conselheiro, apresentador aqui do programa no Infomoney e CEO da Reis Real Estate. Hoje vamos falar sobre governança corporativa, como que ela traz recursos, como que estão as novidades do mercado aí, tanto no mercado de capitais quanto no mercado financeiro. E para isso trouxemos três feras nesse assunto, tem muita experiência, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos dar um oi para eles aqui. Muito bem-vindos. O Luiz Marcati, que é CEO da Mesa Corporate Governance. Como é que está, Luiz? Tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer estar com todos vocês. Legal. Também vamos trazer um advogado especialista nessa área de mercado de capitais também, atende vários fundos imobiliários, várias SA, uma pessoa muito querida pelo mercado, que é o Carlos Ferrari. Como é que está, Carlos? Tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Muito prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigado pela oportunidade e será muito bom trocar experiência com vocês. Legal. Então, trouxemos o Flávio Vidigal, CFO da Tecnisa, uma das empresas mais importantes do mercado, uma SA capital aberto, com larga experiência, tanto em atrair capital no mercado de capitais, quanto em governança. Como é que está você, Flávio? Tudo bem? Ricardo, queria agradecer a todos, dar uma boa tarde e agradecer a participação no programa de vocês. Legal, então já vamos começando aqui. A ideia é começar explicando um pouquinho o que é governança e qual é a importância dela nessa atração de capitais. Está tão moderno hoje no mundo inteiro se usar capitais, né? Tem tal do ESG, que o Luiz vai explicar um pouco para a gente. Nada melhor que um especialista para nos contar aqui, nos dar um contexto do que é a governança e da sua empresa. Luiz, fique à vontade. Entra na conversa aí, Luiz. Bom, vamos lá. Tentar explicar algo complexo de uma maneira rápida, né? Bom, a Mesa é uma consultoria com mais de 20 anos de mercado, atuando diretamente em governança corporativa, e a gente atua desde empresas que não têm nenhuma governança formal até as que estão já operando na Bolsa de Valores, tá? Eu também sou conselheiro em algumas empresas, conselheiro independente. A governança corporativa é o ambiente onde os sócios se reúnem para o exercício do poder, ou seja, é onde eles tomam decisões relevantes para a sua empresa, é a maneira como eles dirigem para onde a sua empresa deve ir, que tamanho ela vai ter, que riscos eu aceito correr, que expectativas de retorno eu tenho, e isso tudo acaba sendo traduzido em forma de diretrizes e objetivos para o conselho de administração poder atuar junto aos executivos. Então, o conselho nada mais é do que um colegiado que se forma representando os acionistas, com a participação também, sempre recomendado, de conselheiros independentes, e este colegiado se torna o chefe, né? É quem comanda o quadro de executivos da empresa. Então, é da onde saem as principais diretrizes e os principais objetivos estratégicos. Governança, toda empresa tem. Qualquer empresa, toda empresa tem dono, tem governança, porque é o jeito do dono conduzir a sua empresa. Agora, o que a gente chama de boas práticas de governança são aquelas estruturas formalizadas que partem exatamente de como os sócios se relacionam de uma maneira formal. Cria-se um documento, acho que depois o Ferrari vai até entrar um pouquinho nisso, mas que é um acordo de sócios. A partir do acordo de sócios, define-se o modelo de administração da empresa, que começa por esse colegiado, que é o Conselho de Administração. A boa governança, e ela é assim chamada, porque ela parte de alguns princípios que são muito relevantes, tá? O princípio da transparência, de que as regras, o jeito de funcionar, o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode, é comunicado de forma aberta a todos os públicos, direta ou indiretamente relacionados a ela. O accountability, né, ou seja, a prestação de contas com assumir a
responsabilidade sobre o resultado que a empresa está buscando, a equidade na relação dos sócios entre si, dos sócios com todos os stakeholders. E tem um quarto princípio, que é o que tem dado mais base de sustentação, principalmente de visão futura, e aí soma-se de uma maneira bastante relevante aos outros três, com esse sentido de análise de captação de recursos, que é a responsabilidade corporativa. Ou seja, todas as decisões que são tomadas dentro da empresa vão afetar, para o bem ou para o mal, as pessoas com que se relaciona. As pessoas dentro da empresa, as pessoas fora da empresa, os investidores, os minoritários, os funcionários, os colaboradores, ou seja, todos os públicos direta ou indiretamente envolvidos. E já há alguns anos nós temos percebido uma movimentação que vem do exterior para cá, que é muito relevante, que trata dos principais impactos que uma empresa pode causar, seja no seu ambiente de governança, seja na relação entre sócios, minoritários e investidores, seja no meio ambiente, né, os impactos que uma empresa causa no meio ambiente, seu jeito de fazer negócio, e também na sociedade como um todo. Daí surge a sigla ESG, que vem do inglês, meio ambiente, sociedade. Esses são fatores bastante críticos para os fornecedores de dinheiro de uma empresa, sejam os investidores, sejam os financiadores de dinheiro, tá? Muito bem colocado. Acho que temos um bom contexto aí, Luiz. Colocou a parte teórica e a parte prática também. Agora o Carlos Ferrari, que é advogado da área, especialista aí, conte para nós aí como é que está essa parte da governança, Ferrari. Maravilha, obrigado, parabéns aí, Luiz, pela introdução, obrigado mais uma vez, Ricardo, pela pergunta. Acho que eu posso contribuir, na medida só para contextualizar também a minha experiência nesse tipo de trabalho. O escritório ele é especializado em atendimento em todas as etapas do negócio imobiliário, né, que a gente chama. Então, isso está ali diretamente vinculado na aproximação, na união, né, do investidor, seja ele vindo direto do mercado de capitais, por exemplo, em razão de uma operação de securitização, ou um investidor parceiro, muitas vezes ele é um parceiro de negócios, ele vai fazer uma parceria imobiliária, ou ele é um terrenista, como a gente conhece, ou ele é permutante, ele está ali se unindo, né, duas pessoas que têm interesses mútuos em fazer um projeto, um empreendimento imobiliário, né. Então a governança, ela vai ser ali a parte fundamental dessa união, né, a cola aí com que essa união vai se perpetuar. Quando a gente fala de governança corporativa, a grande pretensão que ela tem é traduzir essas incertezas todas de um empreendimento imobiliário, por exemplo, em longo prazo. É um produto, né, um projeto, a natureza da atividade ela é de longo prazo, o ciclo, né, econômico da operação é de longo prazo. Isso traz, por óbvio, essa dificuldade de você assegurar, né, com exatidão que vai ocorrer tudo exatamente como combinado. Então, a governança ela vem justamente para traduzir, né, esses desafios, de um lado o empreendedor que conhece bem o projeto, conhece bem o terreno, conhece a área, fez todo o estudo em cima daquele projeto, está confiante que aquilo vai ser desenvolvido numa velocidade, num prazo, em condições de mercado e vendas já estabelecidas, e o parceiro investidor que muitas vezes não conhece aquela região, ou não conhece, às vezes, o próprio empreendimento como um todo, a forma de empreender daquele projeto. Hoje a Bolsa, né, a gente sabe que está cada vez mais atrativa para novos entrantes, newcomers, né, pessoas que estão ali olhando para a Bolsa, elas vão ter que identificar justamente na governança essa segurança que elas procuram para reduzir um pouco as incertezas, né? E lembrando também, até para um parênteses aqui, a governança ela veio tirar um pouco da incerteza que o próprio dono do negócio, né, proprietário da empresa, o acionista, tinha ou tem muitas vezes, né, do trabalho que é desenvolvido pelos próprios administradores, né, os executivos da empresa,
né, acabam tomando ali decisões que muitas vezes poderiam não estar de acordo com os interesses do então proprietário, sócio, acionista. Então, ela ganhou, né, patamares mais largos, ultrapassando aí algumas barreiras. A gente vai conversar, vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso, né, e eu poder entrar também para mostrar, né, como é que ela se desdobra, né, como é que ela é feita na prática, né. Falar de governança, a gente percebe ali um conjunto de regras, né, que regras são essas, para que elas servem, quais são essas as suas funções, quais são essas medidas, né, que a gente acaba imaginando, né, e como é que elas podem, portanto, preservar valor, que é traduzir nessa formação de confiança que se precisa cada vez mais, ainda com mais profundidade no espaço que a gente tem hoje aí de crise, de dificuldade de captação. Então, a governança passa a ser um holofote ali fundamental para se encontrar o caminho nesse momento de incerteza. Legal, Ferrari. Confiança e transparência, né? 2 pontos que você levantou aí muito bem colocados, ó. Emendou aqui o que o Luiz tinha falado. E na prática, Flávio, como que é isso numa empresa aí, SA, incorporadora, com vários desafios do mercado, né? Como que está a governança ajudando vocês aí na Tecnisa? Olha, a governança, em primeiro lugar, é um negócio que a gente exercita todo dia, né? A gente tem que parar, olhar as atividades que a gente desenvolve, como o Luiz, perdão? Como o Luiz comentou, Então, o áudio estava travando? Tá na Tecnisa, ela começa já no... Voltou? Perdão, deu uma mexidinha aqui. Perdão, tá funcionando? Ok. Bom, então, como o Luiz comentou, a nossa governança ela começa no Conselho de Administração. A gente tem um grupo de controle na Tecnisa, a gente tem uma maioria de membros independentes no Conselho da Tecnisa. São 7 membros no Conselho, sendo que apenas um apontado pelo controlador e 6 independentes. Onde, quando foi formado o Conselho da Tecnisa, o que buscou-se, e foi até o que o Luiz mesmo comentou, essa é uma decisão que vem da Assembleia Geral, onde os próprios acionistas elegem os conselhos ou seguem chapas aí que são apontadas. E no nosso caso, a gente acabou conseguindo ter um conselho formado pela maioria independente, como eu comentei, e com diversas capacidades, né? A gente tem uma pessoa que tem muita experiência em RH, pessoas que têm bastante experiência em governança corporativa, pessoas que conhecem muito o setor imobiliário, pessoas que têm bastante experiência em legislação, e acho que com isso a gente monta um time, né, que na nossa visão, mais cabeças pensam melhor que uma, né? Acho que o resultado final é melhor, e para preservar um pouco dessa independência, de não ter nenhum conflito de interesse, hoje também na Tecnisa a gente não tem nenhum executivo que sente também no Conselho de Administração. Hoje o Conselho de Administração é formado, o único membro que já fez parte da administração é o Meyer, mas ele não faz mais parte do administração, quando eu digo da diretoria. Então, hoje não tem nenhum diretor da companhia que está no conselho, até para evitar um pouco de... A gente sempre percebe que quando o diretor de determinada cadeira está no conselho, pode ser que exista tendência de ter algum tipo de proteção ou de preferência para aquela cadeira especificamente que a gente está tocando o tema. Então, acho que a governança da Tecnisa começa pelo Conselho de Administração, é bastante amplificada dentro da companhia, a gente tem canais aí de denúncia abertos, onde se existe algum desvio de qualquer funcionário pode, de maneira anônima, colocar essas denúncias e mostrar que existe algum tipo de desvio, então a gente está muito confortável em relação a isso. Sempre é um recurso, muito contato, então a gente deixa esse canal aberto. Recentemente, criamos um comitê de auditoria, inclusive para reforçar essa questão de governança, inclusive tem um membro do conselho que não faz parte do conselho de administração, que lidera aí, junto com o membro do conselho, o comitê de auditoria, onde a gente tenta passar por toda a parte contábil e de procedimentos da companhia,
tem uma agenda muito extensa para a gente passar esse ano, e a gente tem tentado, dentro do possível, implementar mais alguns níveis aí de governança, como comitês de risco, para que a gente possa assumir determinados riscos em comitê de investimentos, para que a gente possa seguir determinadas regras para certos investimentos. Então, dentro do possível, a gente tenta seguir essas orientações de governança. Eu acabei não mencionando, mas a Tecnisa é uma empresa que tem 43 anos de existência, entregou mais de 44 mil unidades, a gente está falando de uma empresa que já entregou também 14 bilhões de VGV, então a gente fica muito preocupado com governança, porque a gente não só somos uma empresa de capital aberto, com muito respeito aí na Bolsa, mas também a gente é uma empresa que busca em pessoas, né? Então a gente leva com muita disciplina isso. A gente está trabalhando, acho que quando a gente vai falar da moradia de uma pessoa, a gente tenta levar muito a sério isso para que chegue da melhor maneira possível, né? Que muitas vezes a gente está falando de um sonho de uma vida inteira de uma pessoa. Então a gente respeita todas as regras tributárias, né? Acho que o Ferrari conhece bastante isso, de regulamentações que têm que ser seguidas nas SPS, para que não existam desvios de recursos ou desvio de utilização dos proceeds que tem nas SPS. Então a gente procura, dentro do possível, seguir todas essas orientações. Legal, você veja que fico muito feliz com vocês terem aceito o nosso convite. Você vê o exemplo do Flávio Tecnisa, uma das empresas exemplares como governança corporativa. As boas práticas de governança falam isso, que o conselho tem que ser independente do executivo. O conselho pensa, define as estratégias que o executivo, o CEO, os diretores vão executar. Muitas poucas empresas seguem essas boas recomendações. Vocês são uma das raras que seguem, né? Eu faço parte do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sou certificado lá, conselheiro certificado, aprendi muita coisa com eles, são um instituto muito importante no Brasil, e que passam essas boas práticas, né? E te vê que a maioria das empresas do Brasil são familiares, e ainda de capital fechado, que almejam ir beber no mercado de capitais, buscar suas fontes de recursos, que é lá que está a liquidez, é lá que está o dinheiro, lá que estão os fundos institucionais, e para chegar lá tem que passar pela governança. Então, a gente volta a palavra de novo para o Luiz, que é o CEO da mesa, para explicar um pouquinho, Luiz, o que você acha, como é que está indo a governança para as empresas de mercado imobiliário, seja que estejam abertas já, ou que estão almejando chegar lá. Bom, o que a gente tem visto ao longo dos anos, e isso é muito interessante, sabe, Ricardo, é que além do mercado, porque ir para o mercado de capitais, ter uma governança estruturada é mandatório, não é? Senão eu não consigo nem acessar a Bolsa de Valores, não consigo nem me registrar na CVM se eu não tiver a governança formalizada. O que é muito interessante de ver é que no Brasil, com esse cenário que você falou, calcula-se que mais de 80% das empresas são familiares, e o universo de empresas fechadas é gigantesco, até comparado ao que está listado na Bolsa de Valores. O que a gente tem visto é uma procura contínua de implementar boas práticas de governança, que o interessante é porque é voluntário aí, né? Quer dizer, os donos, os controladores estão percebendo o valor na governança para melhorar o seu grau de profissionalização, para melhorar a acuracidade das suas decisões e dos controles sobre as suas empresas. Então, isso a gente tem percebido que o mercado reconhece valor na governança. E as empresas começam já a se relacionar melhor com os bancos, tá certo? Porque se você for para o mercado da construção e incorporação, aí o Flávio pode dizer melhor que eu, me parece que é um mercado basicamente sem controle de concorrência, né? Você pode tanto ter empresas gigantes quanto concorrendo, comprando um terreno e construindo, tá certo? O número de empresas que têm acessado melhores linhas em bancos, porque mostram que já tem uma governança, mesmo não sendo de capital aberto, já traz a percepção clara do valor da governança. E aí, somando um pouco ao que Ferrari falou,
os estatutos, os acordos, as políticas são extremamente importantes porque criam o arcabouço e os parâmetros para que se possa atuar tanto na governança quanto na gestão da empresa. Mas tem um detalhe que é decisivo para melhorar a credibilidade. Não basta ter a norma escrita. A governança tem que ser algo vivo, algo efetivamente praticado, porque o fornecedor do dinheiro, seja ele um banco, seja ele um investidor, ao se aproximar da empresa, ele vai perceber se aquela governança é apenas um documento escrito ou se é uma governança efetiva, que além do documento, ela acontece de fato. Então, a gente tem visto muitas empresas caminharem nesse sentido, tanto as que estão já acessando o mercado de capitais, quanto aquelas que almejam, na linha do tempo, a médio e longo prazo, alcançar esse mercado. A governança está trazendo valor para elas. Legal, ótimo colocar essa necessidade que o mercado de capitais, né, para acessar esse mercado de capitais, a governança é um pré-requisito. Até um lembrete em relação à Tecnisa, eu tive a oportunidade de entrevistar tanto o Joseph, que é o CEO, quanto o Meyer, que é o fundador, duas pessoas sensacionais. No ConstruCast, que é o podcast do mercado imobiliário, tem a entrevista do Meyer, que é maravilhosa. Ele conta desde o começo da empresa, com a esposa levando com ele saco de cimento na primeira obra, as histórias com o pai, até a abertura de capital, né, que foi super bem recebido pelo mercado de capitais por essa boa governança, e o follow-on recentemente que aconteceu. Mas, Ferrari, entrando você no papo de novo, você, além de tudo, também tem uma boa relação com a B3, que tem a parte da tecnologia indo muito bem, e uma das partes boas da mercado de capitais são os recebíveis, né? Explica um pouquinho para nós essa nova plataforma, o que está acontecendo. Acho que tá ótima a pergunta, Ricardo. A B3 visando aí favorecer a governança, né? Então, favorecer que o ambiente de negócio possa ocorrer com segurança jurídica e com redução de risco, e, portanto, com a taxa atingindo ali o seu percentual ótimo, né? Ela criou um ambiente de negócios para antecipação de recebíveis. As incorporadoras poderão, portanto, encontrar e aí de todos os tamanhos, né, empresas menores, listadas ou não, poderão ali entregar recebíveis, né, para que eles sejam transacionados com investidores diretamente no ambiente como o da Bolsa, dentro lá da B3, né, da estrutura de negociação de recebíveis que é feita nesse sistema escritural, vamos chamar assim, que é eletrônico, né, para genérica, para favorecer, portanto, o trânsito e a liquidez desses recebíveis, né? Isso é mais uma tentativa, né, das diversas estruturas que existem, de você trazer liquidez nesse mercado de capital intensivo, que é o mercado imobiliário. Essa estrutura, que é o bloco que chama, é um ambiente ali de negociação de recebíveis da Bolsa, ele está ainda sob testes. Ele ia ser inaugurado o mês passado, ele veio aí desde março, abril, maio, e aí por conta das dificuldades que a gente tem enfrentado, ele tem sido postergado o lançamento. Então, provavelmente, ele começa a entrar em atividade apenas em agosto ou setembro, né? Mas é um ambiente que traz ali esses elementos que a gente vem falando, de transparência, né, de integridade, né, de segurança, que as empresas maiores conseguem traduzir isso no seu dia a dia, porque tem ali uma governança realizada na prática. Então, em primeiro momento, uma governança estabelecida, sem dúvida nenhuma, essa governança estabelecida nos instrumentos jurídicos, essencialmente no próprio estatuto da companhia, no contrato social, ou até no regulamento do fundo de investimento, e também no acordo de sócios, no contrato de investimentos, ou contrato de parcerias. Esses instrumentos vão criar essas condições, essas regras, né, que a empresa vai se submeter porque ela mesma quis criar essas regras e essas regras, esse limite de atuação, e a partir disso, o terceiro, né, e até o investidor, né, vai poder acompanhar. Então, a governança, como disse o Luiz, ela é viva, ela é dinâmica, né, ela é estabelecida e verificada na prática, né, ao longo da sua atividade de maneira recorrente. Então, o que se pretende aí com o ambiente de negócios escritural na B3 é criar,
né, de maneira artificial, uma governança forte o suficiente para que qualquer empresa pudesse ou possa transacionar o seu crédito, o seu recebível, né? E quando a gente faz uma operação de securitização, né, o que se busca também é isso, é tirar da empresa o risco da empresa, deixando apenas o risco do negócio que ela fez. Ela é uma empresa pequena, uma empresa ali que não tem as condições ideais, mas ela fez um bom negócio, ela fez um bom projeto, ela tem um bom terreno, ela sabe vender muito bem os recebíveis que ela originou, então ela vai poder sim transacionar isso de uma maneira que não haja contaminação do patrimônio da empresa ou do risco de outros negócios que ela tem com os recebíveis que ela tem a receber. Então, veja a governança, ela permite, né, ela traduz essa separação, essa segregação de risco. O investidor, ele quer poder lidar com o risco que ele conhece, com o risco da atividade daquela empresa em que ele está investindo. Ele não quer ficar com uma preocupação se os sócios estão ali adequadamente trabalhando para o projeto, se todos estão, né, bem acomodados, que não há disputa entre esses sócios. Então, assim, uma série de questões que, para o investidor, ou para até o minoritário, sócio da empresa, discutir ou se expor a um tipo de risco que não é aquele que ele está comprando, né, porque ele está investindo em comprar algum risco que ele conhece, ele precisa de proteção, ele precisa de que isso seja afastado. Um exemplo que eu gosto de mencionar, Ricardo, no escritório a gente vê empresas pequenas, a gente via isso no passado, o CRI, né, o Certificado de Recebível Imobiliário, só serve para empresa grande, eu não posso ceder recebível, no passado isso era muito difícil, muito complicado, e hoje você vê as empresas correndo, né, para o mercado de capitais para usar essa ferramenta, que é a securitização, por meio da companhia securitizadora, para se beneficiar desse ambiente, né, que é o patrimônio separado. Existe um local onde todos os recebíveis da empresa vai ficar juridicamente protegido por lei, vamos chamar assim, cria-se uma separação, né, daqueles recebíveis que vão pagar os investidores, né, do patrimônio que a empresa possui. Isso é destacado da empresa justamente para que ela possa ter, o investidor possa ter uma segurança e um gerenciamento mais claro, mais separado, mais segregado desses recebíveis, por exemplo. Então, veja quão a captação de recursos está vinculada, né, à boa governança. Você não tem como utilizar um recurso de terceiro ou trazer sócios minoritários se você não estabelece ali assentos, né, para deliberações de forma muito clara, muito organizada, muito separada, né, que traga essa segurança, né, da dinâmica do projeto do empreendimento para o dia a dia. O acordo de sócio que a gente menciona aqui, né, o que ele possui de diferente, né? Ele vai regar, por exemplo, que um sócio não possa fazer concorrência para a empresa caso ele decida sair. É uma regra comum de você identificar uma boa governança, evitar que no futuro, que você não sabe, a ideia é que a empresa siga o seu trabalho, né, com longevidade e com capacidade no mais longo prazo possível, se o projeto dela é um projeto de longo prazo. Então, você deixá-la com algum tipo de risco, né, onde haja um spin-off, uma cisão da empresa, e ela passa a ser concorrente dela mesma, é um risco que você, como investidor ou como financiador, não quer que ela corra. Então, você ter uma regra dessa que proteja a empresa de concorrência, por exemplo, é uma regra desejável, é uma forma de colocar, de se colocar, né, porque, veja, a empresa coloca, né, aos seus próprios acionistas essa proibição. Olha, depois que você sair, durante 4 anos, você não vai poder mais ter uma empresa ou participar de uma empresa que tenha o mesmo objeto, a mesma atividade que essa empresa possui, né? Então, você tem formas de você favorecer que o alinhamento de interesse entre a empresa, suas atividades, o financiador e o acionista estejam sempre alinhados, né? Trazendo aí esse conforto e a redução da taxa de risco
que é basicamente o que se procura, né? É favorecer que a captação seja sempre otimizada e, portanto, que o custo de captação fique menor. Aliás, além desse elemento, que eu dei aqui, das regras que se colocam no acordo de sócios, você tem ali o drag along, o tag along, né, o direito de compra do majoritário, minoritário, são regras muito comuns, né, que você vai passar a ter, vai passar a enxergar isso, as pessoas vão se preocupar hoje em dia, né, cada vez mais por conta da redução da taxa de juros, a conhecer umas regras de acordo de sócios, elas vão querer ser sócias de empresas, é ali que vai existir o ganho, né, é ali que vai repousar a sua remuneração a partir de agora, não é mais no rentista, né, naquele título de renda fixa não vai traduzir esse ganho que você procura. Então, esse comportamento da sociedade com o sócio, e entre sócios, e entre investidores e a empresa, isso vai passar a ser o dia a dia aí, cada vez mais frequente, né? A proibição, se você vai vender, você pode. Eu acabei de trazer um sócio novo para o negócio. É muito comum a gente ver isso em alguns empresários. Consegui captar recurso, o cara pegou um investimento alto, que beleza, conseguiu, fez todo o trabalho. Agora eu vou sair da empresa. Ele queria o recurso para ele, então ele não queria o recurso para o negócio dele, né? Então, você travar a pessoa, né, que vai ali dirigir a empresa de dono, é muito importante. Você ter pessoas de qualidade e que conhecem o negócio e que estejam vinculadas, né, à atividade, porque o recurso vem e vai cair nas mãos de alguém que vai ter que cuidar dele como se fosse seu. Assim, esse é o desejo que o fundo de investimento precisa ter para poder colocar o capital, né? Então, quando encontra um ambiente assim, que ele sabe que a pessoa que está ali como diretor, como acionista, ela tem alinhamento nesse sentido de ficar na empresa por um prazo mínimo estabelecido, 1, 2, 3 anos no conselho, né? Isso traz a segurança que o investidor precisa para colocar recurso, né? Outras regras aí que seguem esse mesmo cuidado é você evitar ou solucionar impasses de maneira muito clara. Ninguém quer uma empresa brigando entre sócios ali e aquilo atrapalha o dia a dia dela. Então, você coloca regras claras de mediação, de negociação, até que o último elemento que a gente fala é o shotgun, né? Você tem um sócio vai poder comprar o outro. Mas que coisa, mas é uma regra muito equilibrada. Se você pensar, tudo bem que um vai envolver mais dinheiro que outro, mas você traz um outro sócio majoritário. Você sempre pensa, eu não tenho dinheiro e o outro tem. Mas você pode trazer um outro sócio para financiar e entrar na posição daquele que é majoritário e está criando algum tipo de dificuldade, impasse para a empresa. Então, o acordo de sócios bem escrito, que traz essa governança, ele vai tentar prever toda essa discussão, todo esse cuidado que se pretende buscar na união aí de capital e força de trabalho, né? O sucesso dessa regra, a gente também enxerga quando um investidor estrangeiro entra na companhia via um fundo de private equity, ele cria um fundo de investimento, o FIP, que é muito usado para isso, ele traz essa governança, ele obriga, por lei, que a empresa que vai ser objeto de investimento tenha essas regras. Então, aqui você pode investir. Aí, passado 1, 2, 3, 4, 5 anos do projeto, o fundo não tem mais sentido de existir. Se o fundo a empresa não foi vendida, se ela não vai ser vendida, se ela vai permanecer com aquele investidor estrangeiro como objeto do seu investimento, e acaba acontecendo isso, porque a janela de mercado mudou, ou o momento não é mais aquele, o fundo perde o sentido de existir. A governança passa a ser tão boa na empresa, que antes ela não tinha, e depois com o fundo ao lado dela, durante alguns anos, ela passa a absorver, passa a entender, passa a ter essa governança, o fundo some, o fundo desaparece, e não precisa mais da figura do fundo, o sócio estrangeiro que tinha aquele receio passa a ter segurança que a empresa consegue cumprir todas as etapas e todos os elementos de cuidado, como chamar assim, que a empresa precisa, e você vê isso na prática, a gente vê isso acontecendo, empresas no Nordeste, empresas menores, né, que tinham esse distanciamento do mercado de capitais, viram como a governança passa a ser algo fundamental e necessário para o dia a dia delas, né? Passa a trazer essa qualidade do investimento, que isso não estava ali muito claro e acabava até afastando a empresa de investidores.
Muito bem colocado. Vários exemplos aí, né, Ferrari? Tem muita experiência nisso. Uma visão macro, assim, tem 3 formas da empresa ser financiada. Capital próprio, que é limitado, porque as empresas dependem muito do dinheiro. O mercado de capitais, que é uma novidade, faz 15, 20 anos que está aí acontecendo, seja com IPOs que trazem sócios, né? Ou seja, com follow-ons que trazem mais sócios, ou fazendo agora, como estão fazendo bastante, vendendo seus recebíveis, ou lançando debentures, e a maneira mais tradicional, que é o financiamento. As empresas irem ao mercado pegar dinheiro do banco emprestado, né? Que tem algumas fontes, né? FGTS, tem a poupança, e agora tem o que a Tecnisa está trazendo aí. O Meyer fez um bom trabalho em relação a isso, que é o IPCA. Conte para nós qual a importância disso, como é que funciona isso, Flávio? Olha, essa história do IPCA é uma bandeira. Primeiro, eu queria até agradecer as palavras que você usou para o Meyer, Ricardo. As palavras são nossas na empresa, a gente respeita muito o Meyer, é uma honra trabalhar com ele, é uma pessoa que tem uma experiência enorme no setor de corporação, brigador aí do setor, eu brinco, né? E ele, com o IPCA, ele percebeu que ao trazer um indexador novo para o financiamento das pessoas físicas, a gente poderia transformar o empréstimo imobiliário num instrumento mais líquido, né, que dê mais visibilidade, como o Ferrari falou, né, porque hoje TR+, não é um instrumento líquido, né, uma TR é um instrumento pouco conhecido dos investidores, inclusive externos, tanto que a gente não tem nenhuma nota do Tesouro Brasileiro em TR+, né, as principais ou são em taxa pré-fixada, ou em Selic, ou em IPCA+. Então, a gente acredita que essa vinda do IPCA para o financiamento de pessoa física vai ser bem absorvida por diversas razões. Primeiro, pelo aspecto social. Ao trazer o IPCA para o financiamento da pessoa física, a gente transforma as parcelas, a gente dá mais uniformidade para as parcelas, né, porque hoje no empréstimo tradicional, o que acontece? As parcelas começam muito altas e elas vão diminuindo, que na verdade deveria ser até o oposto, né, que a gente imagina que a renda do sujeito vai crescendo ao longo do tempo, né, então a proposta que o Meyer fez foi muito simples, ela falou, poxa, se a gente transformar em IPCA+, a gente vai deixar, de uma certa maneira, as parcelas mais lineares ao longo do tempo, então os mutuários vão poder carregar mais esse empréstimo, né, não vão ter uma predisposição a pré-pagá-los. Hoje a gente vê muita gente que tem empréstimo imobiliário de 30, 35 anos, quando chega aí no seu ano 6 ou 7, paga antecipação do IPCA, isso deixar linear, e gente para financiamento, porque quando você diminui um pouco a primeira parcela, você automaticamente traz milhões de pessoas para o mercado, né? Então você pode dar mais visibilidade ou mais acessibilidade para quem tem tanto acesso a capital. Então eu acho que esse primeiro passo que foi dado, né, a Caixa Econômica foi até o primeiro banco a topar financiar os clientes pessoa física com IPCA+, a gente vê que eles têm tido uma demanda muito grande por esse tipo de empréstimo, eu vejo lá pela empresa, né, muita gente já buscando um empréstimo IPCA+, mas eu acho que poderia ser uma modalidade mais difundida aí nos bancos privados e eventualmente até nos públicos e até igualar as condições, porque hoje ele não tem as condições 100% iguais aos que têm um empréstimo tradicional. Quando eu digo isso, é comprometimento de renda. Hoje no TR+, é utilizado 30% de comprometimento de renda, quando está usando IPCA+, é diminuído um pouco essa variável, então você acaba naturalmente colocando um teto no financiamento da pessoa física. Então, se essas barreiras caírem, a gente vai conseguir trazer bastante gente aí para o setor imobiliário, vai ser muito interessante. E a beleza de ter o IPCA é porque também a própria pessoa que compra um imóvel para alugar vai ter a própria renda do imóvel corrigido pela inflação, né? Então, acho que as coisas, os fluxos vão se casando tanto para as pessoas que compram imóvel, como até para as potenciais securitizações, né? Que é o que o Ferrari abordou de uma forma aí exemplar. Ele falou bastante de governança para as captações, e a gente julga que isso, trazer um indexador mais de mercado, também ajuda bastante nas captações de recursos. Hoje, tudo que o Ferrari falou, compartilho da mesma opinião dele, tudo que a gente puder isolar em termos de risco para o investidor é a melhor coisa, né? Hoje o investidor ele quer saber exatamente o risco que ele está correndo, ele não está querendo saber se está correndo um risco, se o empreendimento está contaminado ou não, né?
ele não quer, ele não tem a capacidade de investigar isso, né? Ele quer saber, poxa, será que aquela geração de recurso que tem naquele empreendimento, ela é adequada e está correta? Sim. Eu não quero saber se as estruturas de governança do empreendimento estão corretas, eu não quero saber se o solo está contaminado ou não, eu quero que isso já esteja endereçado na própria governança da companhia, para que eu possa entrar, analisar o risco daquele projeto sem ter que me preocupar com variáveis aí acessórias, né, que são muito importantes, né? Não estou nem te falando que todo o processo de captação de recursos em mercado de capitais começa com um processo chamado due diligence, onde um escritório de advocacia é engajado para verificar diversos itens dessa pauta, né? E quanto mais a empresa tem esse processo organizado, acho que isso torna o trabalho dos profissionais aí como Ferrari mais simples, né? Que a gente consegue dar celeridade nas captações, né? Você vira uma empresa que é chamada de frequent issuer, né? Que emite frequentemente, então passa a ser um emissor que o mercado conhece e que vai, à medida do tempo, reduzindo os seus spreads de risco, né? Porque você quer fazer negócios com empresas que você conhece e que respeitam determinados padrões de governança, ou com uma empresa desconhecida que você, às vezes, fica um pouco na dúvida de será que ela segue os estándares corretos ou não de ambientais, de captação de recursos, de governança corporativa, né? Que, indo na linha do que o Luiz falou, não adianta você ter governança só no papel, né? Governança é uma coisa que você, é que nem nosso exercício diário, né? A gente acorda e quer ir para a academia todo dia fazer um exercício. Eu acho que a governança a gente tem que se exercitar todo dia, né? Será que a gente tem no papel? E é o que a gente exercita no nosso comitê de auditoria todo dia. Será que o que a gente está colocando no papel, ele está sendo implementado na prática? E a gente faz as verificações no nosso comitê de auditoria com uma determinada frequência para ver se eles estão sendo cumpridos ou não. E se a gente descobrir que existe ou perceber que tem algum desvio, e quando eu digo desvio, não é que tem alguma coisa irregular, é um aprimoramento na governança, que a gente descobre que tem um item que pode ser aprimorado, a gente já propõe isso e é um ciclo que vai se retroalimentando, onde a gente vai buscar excelência e, com isso, buscar redução no custo de captação. Eu percebo, e acho que o Luiz também falou do ESG, né, do ESG, que é um movimento que vem de fora para dentro. Eu percebo que no Brasil é um movimento que vem ganhando bastante visibilidade. Eu posso dizer que hoje a gente tem dentro da companhia, hoje um dos nossos vice-presidentes é o presidente da Câmara Ambiental da CETESB, né, e coordenador do meio ambiente do Sinduscon, que é o Fábio Vilas Boas. Ele é um vice-presidente da companhia, até por a Tecnisa sempre foi muito orientada para meio ambiente, né. A gente desenvolveu um dos maiores projetos da América Latina, que é o Jardim das Perdizes, para quem não conhece, é um projeto enorme ali na Barra Funda, e a gente, em 2013, já usou de mecanismos de ambientais que pouca gente usava no Brasil naquele momento. Não tivemos movimentação de aquele complexo, foi feita dentro do próprio empreendimento, ou seja, a gente já evitou que caminhões saíssem, entrassem, com isso evita não queima de combustível. Dentro do projeto a gente buscou ter todos os requisitos de Procel para luminosidade, de reuso de água. Então a Tecnisa sempre foi muito focada para meio ambiente, porque eu acredito que ao você eliminar esse risco de meio ambiente, você está se perpetuando também, né? Eu percebi recentemente, a gente fez o processo de follow-on da companhia em julho do ano passado, e de fato, como o Luiz falou, no exterior, apareceu o issue. O que vocês fazem para meio ambiente, para seguir regras de meio ambiente? Onde no Brasil a gente já tem muita gente preocupada com isso, mas eu acho que é uma onda que vem para ficar. Eu acho que e da mesma forma que a governança é um exercício que a gente vai ter que fazer diariamente. Como é que eu posso contribuir com o meio ambiente? E com a longevidade dos recursos que o nosso meio ambiente produz. O que adianta eu fazer um empreendimento e não seguir normas ambientais? Eu não vou conseguir fazer o seguinte, ele não vai ser vendido. As pessoas querem fazer negócios de maneira consistente com quem é ético e correto, né? Então, esse é um princípio que o nosso, como você citou, o Meyer fala isso todo dia na empresa, né? Como presidente do conselho, ele fala, olha, eu quero fazer negócio sempre com as mesmas pessoas. Eu não quero que ninguém seja ganancioso a ponto de ganhar
recursos em um projeto, eu quero ter os parceiros sempre comigo, né? Então, é um pouco da filosofia que a companhia sempre teve, né? Então, acho que é um item que está sempre ali em pauta, né? Governança, tanto para o ambiental quanto para a governança corporativa, como o Luiz elencou, eu acho que trazem perenidade na companhia, né? E é um exercício que a gente faz todo dia na Tecnisa. Hoje, na captação de recursos, eu já percebo aparecendo, a gente pode perceber que com alguns itens aí de ambientais, a gente já pode ter quedas aí significativas, de 20% a 25% de spread de risco, se a gente usar determinadas features aí de ambientais, né? Mas acho que isso vai até se intensificar mais, acho que vai ser até o oposto, né? Quem não usar, não é nem que vai ter spread, acho que capaz de nem ter o recurso. Eu acho que tem empresas que tenham isso, né? Vai ser uma condição, como o Luiz falou, sine qua non. Eu acho que, não é que o sujeito vai se beneficiar por fazer, eu acho que o sujeito que não fizer, não terá. E utilizando, vai ter acesso a capitais mais baratos e com frequência. E é um pouco nisso que a gente tem pautado aí o nosso dia Tecnisa, né? Não para criar burocracia, né, que a gente às vezes fica um pouco preocupado, né? Algumas pessoas confundem governança com burocracia, e de fato pode ser confundido em alguns aspectos, né? Preciso fazer uma ata, não é isso, acho que você precisa fazer o correto, né? E se isso for bem percebido pelo mercado, tem vantagem no futuro. Como o Ferrari falou, o que adianta você ter lá? A gente já ouviu histórias bem no passado, né? E o Ferrari pode falar isso com toda a propriedade, de pessoas tanto que foram criados os patrimônios separados, né? De pessoas determinados recebíveis que tinham sido cedidos ou etc. E quando você foi ver, aquela massa não estava ali, né? Então você fala, poxa, ele depois vai poder falar, né? Não existia. Então, foram criados mecanismos para a proteção do investidor, porque o investidor não quer estar preocupado com isso. Esse movimento que a B3 está fazendo está em ambiente de testes, né? Então não sei ainda dizer se ele vai vingar ou não, prosperar, mas tem tudo para que dê certo, né? A gente já viu tudo que a B3 executou, né? Como carros, por exemplo, né? A transferência de automóveis. Poxa, está sendo super bem feito, traz uma segurança brutal em relação à transferência de veículos. Ninguém fica preocupado se o veículo está onerado ou não, se tem problema, né? Na parte imobiliária, a gente ainda tem um caminho para evoluir, né? Comprar um imóvel de terceiros, não de uma consultora. Poxa, você tem que varrer a documentação, saber se o atual proprietário tem processos, etc. Então, eu acho que a gente vai passar por um processo de simplificação de recursos, de processo, e também de blindagem do investidor para que ele possa correr o risco que ele realmente quer correr, que é o risco do negócio, que é isso. Muito bem colocado, Flávio. Muito bacana, tanto o IPCA quanto a parte do environment. Uma dúvida ficou, Flávio, na hora que estava comentando do quinto ou sexto ano da vida do financiamento das pessoas, o teu áudio interrompeu. A gente identifica no quinto ou sexto ano, aí interrompeu o áudio. O que você queria dizer, por favor? Normalmente, as parcelas elas são decrescentes. Então, historicamente, quando a gente olha e conversa com os bancos, quando o sujeito, por exemplo, se ele começar o empréstimo agora em 2020, usualmente ele vai lá e pré-paga em 2027, 2028, porque as parcelas vão caindo tanto que ele vai ficar com um saldo devedor menor. E é curioso, porque é um momento que supostamente a renda dele deveria estar subindo com o tempo, né? Então, a proposta que o MER fez de IPCA é de manter isso linear, até para acompanhar o próprio crescimento da renda do mutuário, né? Então, com isso, você manteria esses empréstimos lineares, logicamente que com a segurança jurídica devida, né? E o sujeito tenderia a carregar mais esse empréstimo, mas ele poderia acessar um empréstimo maior no começo, né? Ao fazer isso, quando você acessa um empréstimo maior, você traz mais gente que hoje não está podendo, não consegue ter o recurso suficiente para comprar um determinado imóvel, entendeu? Então, no estudo que a gente fez, Ricardo, quando eu faço isso, e não estou falando de nenhum absurdo, né, transformar tudo em padrões de mercado e equivalentes às taxas, é quase dizer que você está trazendo um público superior a 4, 5 milhões de pessoas para o mercado imobiliário, né, potencialmente, né? Então, são milhões de pessoas que poderiam ter acesso a um imóvel, né, sair do aluguel e partir para o imóvel. Então, é uma bandeira que o Meyer briga bastante. E também na parte até
Oi, perdão? Não, pode falar, pode falar. E outra coisa que também no Brasil é atípica é a poupança, né? Daí vamos falar até dos recursos. Hoje, o sujeito que investe recursos na poupança, ele investe em TR+, né? Tanto que a gente vê agora, com os juros que é o bastante, está em 70%, a poupança paga 70% da Selic. Mas por que não criar uma poupança indexada em inflação mais, né? E que já seja a base de todo o empréstimo, né? Então, é uma outra coisa que a gente insiste aí para que eventualmente seja criado, né? Uma poupança já no próprio indexador, para que os fluxos se casem e conversem, né? Afinal, hoje, quando você, eu não sei se algum de vocês já fez esse exercício, ou alguma das pessoas que estão ouvindo a gente está falando de um empréstimo de 25 a 30 anos, né? Então é bem simples, você dá um Google, entra lá no site do Tesouro, veja até onde que vão as taxas em taxa pré-fixada e em Selic. Você está falando aí de 5 a 10 anos no máximo, né? Quando você vai falar de uma pré-fixada. Agora, quando você vai olhar a NTNB, que a gente fala 2055, é um título indexado a IPCA. Então, eu vejo um funding de longo prazo deveria estar casado com o próprio governo, né? O próprio governo emite IPCA, inflação mais um spread de risco. Se a gente rumasse para isso, a gente ia conversar, acho que todo o funding do setor conversaria com o indexador que seria inflação, né? Então, mas é um exercício simples, qualquer um pode entrar no Google, vai abrir a página do Tesouro Nacional e vai ver. Os títulos de longo prazo usualmente são indexados à inflação, né? Legal, Flávio. Olha, salvo engano, foi o Leonardo da Vinci que falou que a genialidade está na simplicidade. E essa ideia do Meyer é muito simples. É indexar o dinheiro que vai financiar o imóvel com o empréstimo que a pessoa vai pagar. Os dois têm que falar a mesma língua. E essa TR, na verdade, foi um decreto que era uma correção que queria imitar a inflação, que não era juros, que foi com um decreto mudado e ficou quase zerada, e ninguém quer investir nisso porque não sabe se com outro decreto muda. Então, o investidor ele quer segurança. E com essa ideia do MERI, do IPCA, a segurança vai estar colocada, que a pessoa vai financiar com o IPCA, e o dinheiro também está vinculado ao IPCA, você consegue vender isso para o mercado de capitais, e os dois conversam, o financeiro com o capitais. Então, é o financeiro emprestando dinheiro e capitais securitizando o recebível desse financiamento. Pessoal, agora vamos precisar fazer um exercício de síntese. Temos aí no máximo 5 minutos. Vou passar para cada um fazer as suas considerações finais. Se tiver algo para falar do ESG ou do Covid, mas mais deixar a sua mensagem para o público aí em 1 minuto, 1 minuto e meio cada um, por gentileza. Começar com você, Luiz. Bom, Ricardo, eu quero dividir essa mensagem com 2 focos. O primeiro para os empresários do ramo da construção, tá? De qualquer nível de empresa. Busquem estruturar as boas práticas de governança para a sua empresa. Se você ainda é pequeno, o caminhando para a média, ela vai te ajudar muito nos teus processos de profissionalização, decisão e controle. Se você já está caminhando para atrair um private equity, você com a governança já instalada terá outro nível de negociação com esse fundo de private equity. Você estará discutindo de uma maneira mais equilibrada com ele, porque você já tem uma governança e vocês dois juntos construirão a governança aí com essa nova sociedade. E ir para a Bolsa, então, além é mandatório, mas a nossa recomendação como consultor vá para a Bolsa com a segurança de uma governança madura. Então, comece a viver o processo muito antes e não apenas na agenda do IPO. Tá? Comece bem antes, que vai dar mais segurança para você. E para os investidores, acho que a maior recomendação é esteja atento a tudo que acontece na empresa onde você quer investir. Não apenas nos relatórios que são publicados, que são números, não apenas nas notas explicativas, mas se você quer ser realmente investidor de uma empresa, busque entender a sua cultura, busque entender o quanto aquela empresa diz e é o que diz, tá certo? Então, não é apenas ser, é parecer. E lembre-se, governança de verdade, qual é a governança que existe? É aquela que o dono quer. Tá? Não existe outra governança. Por mais que o ambiente seja regulado, por mais que existam legislações, o dono ou o grupo de controle de uma empresa é que define qual é a real governança que acontece nas empresas. Infelizmente, nos últimos anos, nós vemos muitos escândalos acontecer em grandes grupos
empresariais brasileiros, cujo nome das pessoas envolvidas era o nome da empresa, porque eram os donos, infelizmente, agindo contra toda a estrutura de governança que eles tinham, diziam que tinham, e estava implantado, registrado, anotado nos livros, mas a prática era absolutamente não condizente com a estrutura, com as normas e com a lei. Tá? Então, muita atenção com relação a isso. De resto, Ricardo, um prazer estar com você, com o Ferrari, com o Flávio. Um grande abraço a todos. Sensacional, Flávio. Luiz, desculpe. Foi muito bacana a tua colocação. Acho que esse teu ponto que a governança, quem vai dar o tom é o dono, resume muito bem tanto os problemas do passado quanto os sucessos presentes e esperamos do futuro, né? E mostra claramente como que funciona na realidade a governança, né? É o majoritário lá, é o dono que vai dar a linha, a pauta. Concorda com isso, Ferrari? Passe tuas considerações finais aí para a gente, por favor. Obrigado, Ricardo. Não, concordo com o Luiz, claramente. Acho que é o caminho a perseguir. E não é, eu acho que até pegando um gancho que o Flávio comentou, né, burocracia, custo, me parece que o caminho aí não, é um caminho sem volta, não é gasto, é investimento, né? Investir na governança é aquisição de um ativo, é o ativo reputacional, né? Você compra aquilo de mais valor que você tem. Então, assim, acho que esse é um cuidado que nós, investidores e consumidores, tem que ter o papel agora de separar uma empresa da outra, valorizar aquela que faz a governança, que pratica, que tem, que é a empresa boa e responsável, né? Que tenha integridade nos seus negócios e vai além, né, dos seus próprios negócios, olhando para a comunidade, para o meio ambiente, para o planeta. Acho que isso passa a ser também uma decisão nossa, de cada um de nós, como consumidores e como investidores, né, eleger as empresas que têm isso e que se posicionaram em fazer isso, né. Acho que isso vai também ajudar com que empresas que sejam responsáveis por todos, assim, né, e não apenas pelo seu acionista, sejam aquelas que vão melhores na bolsa, vão ter melhor performance, vão ter uma maior liquidez, melhor caixa. Então isso vai favorecer todo mundo, é o ganha-ganha de todos os lados, né? Que a gente possa sair de crises como essa sempre com esse viés de escolher aquilo que nos traga um melhor retorno. Portanto, investir em empresas responsáveis, mais do que qualquer outra coisa, é o que vai trazer o melhor retorno para nós como um todo. E obrigado a você, e foi um prazer dividir esse painel aí com o Luiz e com o Flávio. Muito obrigado a você, Ferrari, que ajudou a gente a convidar esses ilustres colegas aí. Muito obrigado pela tua ajuda. Flávio, o que você coloca para nós como ponto final aí, por favor? Do nosso lado, enquanto empresa, eu acho que também o nosso... ao implementar governança, transparência, se eu vou estar captando mais barato ou não. Acho que é uma questão de responsabilidade, se preocupar em entregar o melhor para a sociedade, como não só se preocupar se, poxa, eu vou captar o recurso com 0,25 a menos ou a mais, né? Eu acho que no longo prazo, mais responsável, acho que vai trazer um benefício natural, né? Então, isso tem pautado um pouco as nossas decisões na Tec, né? Não se preocupar tanto com o curto prazo, né, em decisões de curto prazo. A gente tem implementado uma série de conceitos que o Luiz e o Ferrari abordaram aí super bem, mas se a gente só fosse olhar os 3 próximos meses ou os próximos 12 meses, a gente é capaz de nem estar tomando algumas decisões, né, porque a gente olha a diretoria, tenho que trazer uma pessoa de fora, tem uma remuneração que tem que ser paga, agora eu quero fazer um estudo aqui, XPTO, isso tem um custo de... Se eu só me preocupasse com o retorno de curto prazo, acho que a gente não faria uma série de medidas que a gente tem feito na companhia, porque a gente acredita que essas medidas, de fato, são importantes para manter a nossa perenidade, né, da companhia. A gente acha que só num ambiente sustentável é que a companhia vai conseguir se perpetuar, né, entregar o melhor para todos os seus stakeholders, né, que são investidores, funcionários, nossos clientes, que são a nossa razão de ser, né. A gente precisa entregar um produto de qualidade, os nossos parceiros aí por NFA a gente faz bastante coisa, Infomani, Ricardo já teve contato aí bastante com os acionistas, com o CEO da companhia, então
a gente quer se tornar referência nesse quesito, uma corrida de 5 ou 10 mil metros, né? Então a gente tem que continuar investindo recursos e tempo, e tenho certeza de que seremos recompensados por todo esse trabalho que a gente está fazendo. E queria deixar também para todo mundo que está ouvindo, se tiver alguma dúvida em relação à própria Tecnisa, a gente tem uma área de RI da Tecnisa, até nesse momento de Covid a gente está sendo mais acessado por e-mail, então dando também o Google, tecnisari.com.br, fique à vontade, a gente tem todas as informações da companhia disponíveis e eu e a equipe de RI estamos à disposição para responder qualquer dúvida que seja necessária. Pô, muito bacana, queria agradecer o time campeão, né? Acho que foi um time maravilhoso, muito feliz. Espero que as pessoas que estão assistindo tenham gostado bastante também. Deixar o nosso contato para que vocês possam mandar as perguntas para nós, a gente encaminha a eles, caso queiram, né? O nosso e-mail é ricardo.rosa.reis@gmail.com. Nós temos também no YouTube o Ricardo Rosa Reis. No YouTube, acessem o YouTube do Infomoney, se inscrevam lá, no nosso também. No nosso tem várias entrevistas, mais de 50 entrevistas que foram já pelo mercado imobiliário. Façam o curso Lucre com Imóveis, que está lá no YouTube, está lá no Infomoney. Lucre com Imóveis tem garantia de satisfação. Esse livro também está como e-book gratuito e como curso pago em 10 parcelinhas lá. E deixar também que o nosso ConstruCast, que é o podcast do mercado imobiliário, está voltando. Hoje tivemos uma reunião de pauta aí, deve voltar aí, se Deus quiser, em breve, né? Obrigado pela companhia, façam bons negócios e até a próxima.